Seja bem-vindo à nossa terceira parte do estudo de dia 5 de novembro, que eu estou gravando dia 16, vocês me perdoem pela demora, é uma regravação que eu precisei fazer. E a gente vai abordar aqui a doutrina da palavra de Deus na visão de Wesley, contrapondo com Calvino, como esse livro nos propõe, o livro de Don Thorson, da editora Carisma, Calvino versus Wesley, duas teologias em questão. Bem, entrando um pouquinho, eu queria explicar um pouco mais sobre a origem de toda essa doutrina que a gente viu aí para cima, a doutrina reformada, que é baseada na perspectiva de Calvino, principalmente. Para começar, a gente pode afirmar que Calvino, ele sustenta essa tese dele, essa doutrina dele, essa visão dele da palavra de Deus, contrapondo com a visão do catolicismo romano. Basicamente, a visão do catolicismo romano era o seguinte: eles acreditavam que a Bíblia era divinamente inspirada, que o Espírito Santo de Deus operava através da liderança, concílios e decisão da igreja. Basicamente, eles acreditavam numa sucessão apostólica e que a igreja tem prioridade sobre a autoridade bíblica, tanto histórica quanto teologicamente, já que foi a igreja primitiva que codificou a Bíblia. Só que Calvino discordava radicalmente. Ele dizia que somente Deus, através do Espírito Santo, que testifica a inspiração, autoridade e fidelidade da Bíblia. E nenhuma autorização humana ou eclesiástica pode fazê-lo. Ele disse que, basicamente, que é a igreja que se baseia na Bíblia, e não que a Bíblia se baseia na igreja. Existiam outras metodologias de estudo bíblico, né, como, por exemplo, a quadriga, só que Calvino criticava bastante, porque dizia que isso era uma tentativa de encontrar múltiplos sentidos espirituais. Então ele focava no que a gente do que ele chamava de sens natural, que é o significado literal, histórico e direto do texto. É muito parecido com o que a gente tem chamado de exegese e hermenêutica hoje, se a gente for sustentando um pouco mais e trabalhando um pouco mais nesse sentido do sens natural. Bem, e aí a gente consegue já entrar no sola escritura de Calvino, né? Que o princípio e não o slogan, já que o slogan se deu só um pouco mais futuramente, nasce nessa tese de Calvino. Então, apesar de Lutero ter empregado bases racionais claras, né, para defender a Bíblia, a autoridade final que ele ia era sempre ela própria, era sempre a palavra. Então, a gente pode perceber, nós podemos perceber que só a escritura, no fim das contas, não é uma abordagem de é só a escritura que tem que a autoridade, nada mais importa. Não. É dizer o seguinte, que todas as coisas têm contribuições claras, mas somente a escritura tem autoridade máxima sobre tudo. Somente a escritura é a autoridade e não o resto. Apesar, mesmo com o resto sendo útil para talvez uma chamada a uma releitura da Bíblia e etc. Mas a utilidade não quer dizer autoridade. A sola escritura afirma que somente a Bíblia é autoridade. Então a gente entra agora na perspectiva de Wesley, depois de toda essa introdução. Né? Eu vou abordar a de Wesley da mesma forma que a gente abordou a de Calvino, um pouco mais aprofundada só, porque toda essa visão que a gente passou na segunda parte da aula, ela é uma visão de uma sistemática muito mais trabalhada, e eu não quis trazer a parte metodista aqui, porque eu acredito que com esse princípio nós conseguimos entender aonde tem a diferença, que é o meu principal foco aqui. Então, a Bíblia, na perspectiva de Wesley, ele basicamente afirmava o seguinte, que o Espírito Santo, ele inspirou a escrita, a canonicidade, bem como a transmissão da Bíblia. E hoje o Espírito Santo escolhe principalmente guiar as pessoas através da Bíblia. A Bíblia é garantida pelo Espírito Santo e também pelas evidências racionais e empíricas, uma vez que ela vem através de um Criador inteligente. Então, basicamente, a visão da perspectiva de Wesley era que ele apelava a 4 grandes e poderosos argumentos que fortemente nos induzem a acreditar que a Bíblia deve ser de Deus. Então, ele defendia a Bíblia dizendo que haviam milagres escritos ali que eram completamente que eram inegáveis, que seu acontecimento era irrefutável, profecias que se cumpriram, a bondade da doutrina e o caráter moral do escritor. Né? Isso foi tudo abordado por ele no livro dele, que aqui está em inglês, A Clear and Concise Demonstration of the Divine Inspiration of the Holy Scriptures. Traduzindo, seria uma demonstração clara e concisa da divina inspiração das Escrituras Sagradas.
Apesar de Wesley ter sustentado essa visão elevada da Bíblia, e ser chamado, inclusive, isso é algo que eu considero muito bonito, de o homem de um livro só durante a sua adolescência, ele dizia que queria ser o homo unius liberis, em latim, ele dizia isso. Ele não era, na verdade, especificamente o homem de um livro só. Pelo contrário, ele foi um tutor de uma universidade, a Universidade de Oxford. Então, ele possui muito conhecimento da história da igreja, incluindo desenvolvimentos eclesiásticos e teológicos. Então, quando ele dizia que queria ser um homo unius librius, ou homo unius... Então, quando ele dizia querer ser um homo unius libri, na verdade, ele dizia que deixe-me confiar toda a autoridade à Bíblia. Deixe-me confiar melhor a autoridade máxima, a Bíblia. Como a gente vai ver um pouquinho para frente, ele não acreditava necessariamente que a Bíblia ela a única autoridade, né? Na Reforma Britânica da Inglaterra, os líderes consideravam si mesmos uma via média, né? Alguma coisa entre os católicos romanos e os reformadores continentais. Basicamente, a via média considerava que a tradição e a razão eram autoridades secundárias, ou seja, a Bíblia estava em primeiro lugar e logo abaixo estava a tradição e a razão. O teólogo Henry McAdoo, ele diz basicamente o seguinte, que essa abordagem metodológica, ela é um caminho no meio, ela é a via média, é o caminho do meio para evitar o autoritarismo eclesiástico do catolicismo romano, mas, de outro lado, essa liberdade descontrolada que resultava em crenças de reformadores continentais, né? Ou seja, basicamente era uma forma de evitar a quantidade de denominação que nós temos no na parte evangélica do protestantismo, né? E eles tentavam justamente usar a tradição para poder manter essa aliança. A ênfase anglicana nessa primazia da autoridade religiosa, né, com a autoridade legítima de tradição e razão logo abaixo, não interessava aos reformadores continentais, com foco proeminente na sola escritura. E Wesley adota a via média da Igreja de Inglaterra, enfatizando a prioridade da Bíblia, ao utilizar a tradição da igreja e o pensamento crítico, sua teologia e ministério. Ele não considerava isso uma oposição ao princípio da sola escritura. Pelo contrário, ele considerava a sola escritura como uma afirmação, uma confirmação da Bíblia como autoridade final em questões religiosas, como principal, não única, como Calvino afirmava, autoridade em questão de fé e prática cristã. Wesley se referiu mais à Bíblia como autoritativa em sua teologia e ministério, enquanto mantinha a Bíblia como autoridade final. Ele dizia várias vezes, nessa edição eu apresento homens sérios e sinceros meus últimos pensamentos maduros, concordáveis, espero, a escritura, razão e a antiguidade cristã. Quando ele diz antiguidade cristã, ele elencava, de certa forma, a história da igreja com base na pureza da religião. Basicamente, ele dizia que a igreja primitiva tem que ser o ápice da tradição, porque ali era o mais puro e simples evangelho, o mais puro e simples cristianismo. Ele valorizava o protestantismo sobre o catolicismo romano, a reforma britânica na Inglaterra sobre a reforma continental, e a igreja primitiva sobre toda a igreja medieval do catolicismo. Ele acreditava que a razão e a racionalidade representam um dom de Deus, né? Ele é dado por Deus na criação, uma vez que as pessoas são criadas à imagem dele. Ele também apelava para que a gente pudesse refletir sobre a natureza e a extensão dessa razão, por conta da nossa pecaminosidade que poderia atrapalhar a nossa visão sobre isso. Ele dizia que o princípio fundamental conosco, ou seja, os metodistas, que começou com uma reunião ali naquela imensa faculdade de Oxford, era que dizia que renunciar à razão é renunciar à religião, que a religião e a razão andam de mãos dadas, que a religião irracional é falsa. Wesley não tentou ser teologicamente inovador, mas ele fez uma contribuição notável ao desenvolvimento intelectual do cristianismo até hoje. Isso é maravilhoso de ver, o tanto que a abordagem dos cristãos que estão no meio científico se beneficiam de todo esse legado que o Wesley deixou. Isso é muito importante, né? Mesmo aqueles que discordam sobre a via média que o Wesley seguia, ou sobre o que nós vamos entrar agora, o quadrilátero wesleyano, que basicamente era a metodologia que o próprio Wesley desenvolveu, né? Mas ele não faz uso dessa expressão, assim como Calvino não faz o de só a escritura, mas a ideia vem dele. O uso da escritura por Wesley era basicamente recebia a primazia da autoridade, mas em segundo lugar tinham tradição, razão e experiência.
A Sagrada Escritura é única em sua autoridade máxima, mas é iluminado pela sabedoria cristã coletiva de outras eras, culturas, entre a era apostólica e a nossa. A revelação bíblica sempre deve ser recebida no coração pela fé. Essa exigência da experiência são frases de Wesley. Basicamente, ele afirmava, nesse quadrilátero wesleyano, que a história da igreja era necessária para que nós pudéssemos compreender a história da igreja como um todo. Né? Retomando um pouco, de certa forma, ranqueada, vamos dizer assim, né? Que era em primeiro lugar, a igreja primitiva, depois o protestantismo inglês, depois o protestantismo que ele chamava de protestantismo continental, e por último, a Idade Média do catolicismo romano. Ele acreditava que essa era a ordem de pureza da nação. Né? Ele falava também sobre a razão, sobre a reflexão, sobre pensamento, e no fim das contas, se a gente for levar ao pé da letra tudo que ele fala e ir desenvolvendo essa teoria, a gente pode chegar no ponto que a ciência também é, de certa forma, um auxílio, uma auxiliadora no estudo bíblico, levando em consideração essa questão da razão e da experiência, que é a terceira visão mais falada assim, e a última, dependendo da fonte, como esse livro aqui aborda só ela, né, a experiência pessoal do dia a dia, observações diárias, e aí a gente deságua na ciência desenvolvendo um pouco, porque a ciência, ela é com base em observação e razão, a ciência que nós temos hoje. Então, de certa forma, a ciência era para ajudar, não tinha autoridade maior do que a Bíblia, mas para auxiliar a interpretação. Algumas fontes, elas falam também sobre a criação, que é o propósito da criação divina. Para que Deus criou? Eu não tenho certeza até que ponto, como eu disse, não são todas as fontes, esse livro mesmo não aborda, mas eu achei uma curiosidade legal para trazer. Mas, de qualquer forma, essas são autoridades secundárias para interpretar a Bíblia. E a Escritura é a autoridade final. Então, para concluir, podemos perceber que Wesley não acreditava que sua teologia discordasse absolutamente da teologia de Calvino sobre a Bíblia. Ele acreditava que a Bíblia era a autoridade máxima, enquanto Calvino dizia não só que era máxima, mas como única autoridade. As teologias são maravilhosas e eu trouxe ela de uma forma, a metodista, de uma forma mais abrangente, para que você entenda e para que você fique instigado em pesquisar por você. Eu acho super importante que nós estudemos todas as teologias diferentes, até porque, quem sabe você não concorda mais com uma do que a outra, não é verdade? Enfim, um abraço para você, até semana que vem, tamo junto.